De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, resíduos sólidos são todos aqueles materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de atividades humanas em sociedade. O fato desse resíduo ter sido descartado não significa necessariamente que ele não possui mais valor, mas sim que não faz mais necessário para quem efetuou o descarte. Todavia, existem potenciais chances desse resíduo ainda ser extremamente útil para diversas pessoas, ou seja, em sua forma original ou transformada. Os resíduos podem ser classificados quanto em relação à sua origem, quanto em relação à sua forma. No tocante à origem, eles podem ser classificados em três especificações: resíduo domiciliar, gerado por serviços de saúde, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços ou por serviços de transportes. Resíduos de bem de limpeza urbana, que seria produzido por trabalhos públicos de saneamento básico, construções civis ou mineração. E por último, resíduos sólidos urbanos, advindos ou de indústrias ou de agro-silvopastoris. Além disso, também pode ser classificado quanto à sua periculosidade, em perigosos ou não perigosos. E especificamente, os resíduos urbanos, os SRU, podem ser classificados de forma qualitativa ou quantitativa, quanto à sua gravimetria, isto é, onde são identificados os tipos de compostos que existem em determinada quantidade de lixo. Todos esses aspectos influenciam diretamente na sua forma de tratamento, processo onde leva em consideração todas as características especificadas de cada resíduo, pois o manuseamento inadequado dos resíduos sólidos podem causar enormes impactos ao meio ambiente, como por exemplo a contaminação de corpos d'água através de vetores de doença, insetos, roedores, urubus, e geração de gases poluentes, como o metano, que é considerado o principal gás do efeito estufa, GEE. À luz dessas considerações, a grande questão vigente na nossa sociedade é como gerenciar essa enorme quantidade de resíduos sólidos. Essa questão tem sido levada de maneira mais integrada desde 2010, quando a PNRS entrou em vigor, política pela qual são atribuídas responsabilidades tanto a quem gera os resíduos quanto para o governo. Nelas são estabelecidas 6 tipos de planejamento, que seriam: dar exemplo e atender à expectativa da sociedade, promover maior controle de todos os processos por meio de indicadores, continuar e aperfeiçoar a coleta seletiva, reduzir os custos operacionais de cada processo, mitigar os impactos ambientais, diminuir a desigualdade e promover conscientização da população, de modo onde as entidades públicas e privadas responsáveis devem articular de forma cooperativa em prol de controlar e gerenciar de forma eficiente a produção de resíduos sólidos no país, processo no qual a população também possui participação ativa. Conforme a PNRS, o gerenciamento dos resíduos ocorreria da seguinte forma: primeiro seria efetuada a coleta seletiva, ou seja, recolhimento e separação adequada dos resíduos, onde em seguida seriam transportados para uma questão de transferência e triagem, que seriam unidades instaladas próximo à região onde são gerados resíduos. Depois, esses resíduos são levados para uma estação de tratamento, que compreende uma série de processos físicos, químicos e biológicos antes da sua disposição final sobre o solo. E, por fim, recebem seu destinatário, ou seja, reutilização, compostagem, reciclagem ou até mesmo outros fins destinados. Entretanto, apesar dessa densa e seletiva política de tratamento para esses resíduos sólidos, de acordo com a pesquisa desenvolvida recentemente em 2018, 53% dos resíduos foram descartados de maneira inadequada em lixões a céu aberto, cenário este que, segundo a PNS, já deveria ter sido extinto em 2014. Ademais, o índice de sustentabilidade da limpeza urbana também indica que 24% dos domicílios brasileiros não consta com coleta de lixo e que o índice nacional de reciclagem é de apenas 3,%. Essa situação alarmante, contudo, ainda é pior ao ser analisado na nossa região Nordeste, pois apenas 4,9% das cidades
tem aprovado uma média de arrecadação de recursos para transporte e alocação de resíduos de acordo com as diretrizes de lei. Portanto, infelizmente, apesar das diversas normas a respeito do descarte de resíduos sólidos e mesmo com a promulgação da PRNS, a problemática quanto ao seu tratamento indevido se faz presente em nossa realidade, sendo necessário urgentemente que medidas realmente efetivas sejam implementadas no nosso país. Desse modo, o seminário em questão foi realizado num bairro na cidade de Fortaleza chamado Cidade dos Funcionários, que é um bairro primordialmente residencial. Dessa forma, foi levantado alguns dados a respeito do seminário. O primeiro dado foi a análise visual da situação, onde a nossa equipe foi até o local, andou por todo o bairro para ver como estava a disposição e o que é que dava para ver visualmente de resíduos sólidos inadequados. Foram batidas algumas fotos e foram também entrevistados moradores para saber como era a percepção dele em relação a esses resíduos sólidos. Quando falamos das entrevistas, dividimos em 4 perguntas. A primeira delas é: você está familiarizado com o termo resíduos sólidos? Com a intenção de saber qual é a proximidade dentro desse termo tão falado, mas que nem todos têm acesso. A segunda pergunta foi: quanto tempo é feita a coleta de resíduos na sua região, tendo como objetivo avaliar qual a periodicidade que o carro de lixo passa por aquele bairro. A terceira pergunta foi: de 0 a 10, como o indivíduo classificaria tal sistema de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos na sua região. E a quarta pergunta era se ele conhecia o ecoponto do bairro. O ecoponto da cidade de Fortaleza é um local no qual ele está apto a receber vários tipos de resíduo para fazer a destinação correta. Desse modo, Fortaleza hoje possui 61 ecopontos espalhados por toda a cidade e o bairro em questão já possuía um. Desse modo, a pergunta cabia compreender o quão familiarizado ele era com o serviço disponível em sua região. Como fazemos uma análise das fotos retiradas locais, é possível perceber que existem vários pontos durante o bairro que são destinados à colocação de resíduos sólidos de maneira totalmente indevida, sejam eles em acostamento de ruas, em meio-fio de calçada, em terrenos baldios. Há uma má distribuição desses recursos. Desse modo, seguiremos agora com a entrevista de alguns moradores da região, nas quais consultamos e fizemos aquele questionário já apresentado anteriormente na metodologia. Termo resíduos sólidos. Sim, Você conhece? conheço. Certo. Tu sabe dizer de quanto tempo é feita aqui a coleta dos resíduos aqui da região? São pelo menos 3 vezes por semana. Certo. Como você classifica aqui de 0 a 10 a situação aqui dos resíduos na região? Bom, aqui nosso bairro aqui na cidade de Funcionários é nota 10. Massa. E tu conhece algum ecoponto aqui da região? O que tem próximo daqui é na Oliveira Paiva, que é próximo da Oliveira Paiva. Certo, beleza. Onde a gente pode estar reciclando, tem os lixos separados, né? E ir para reciclagem. Massa. Obrigado. Sólidos? Sim. Tá. A senhora que mora por aqui, de quanto tempo passa a coleta de lixo aqui pela região? A senhora sabe dizer? Sei, pelo menos na minha rua eu sei. Todo dia passa? Todo dia diário. Certo. E assim, de 0 a 10, como é que a senhora classificaria a questão desses resíduos sólidos aqui na região, no bairro? Nossa, eu acho que a gente tá um 4. Um 4. E, por último, a senhora conhece onde é o ecoponto aqui da região? A senhora já foi lá, conhece? Não conheço. Não conhece? Tinha um ali perto do São Luís, mas acho que ele saiu de lá agora. Ah, então... Não conheço. Pois então tá bom. Obrigado, viu? Pronto. A senhora é familiarizada com o termo resíduos sólidos? Sim, Pronto. E a senhora é moradora aqui do bairro? pertinho daqui. Certo. E de quanto tempo que é feita a coleta de lixo aqui? Eu vejo que aqui é bem limpinho, sabe? Mas eu soube hoje que eu estava do outro lado ali do lago e um senhor disse que já foi até presidente, o diretor da associação, né? Que tem uma associação. Aí ele disse que essa lagoa aqui só tem esgoto. E eu não sabia, né? Que vinha das casas da residência por aqui ao redor. Eu fiquei espantada porque isso aí
um local que é bem familiar, onde tem criança, tem animais e esgoto. Bem triste. E de 0 a 10, como que a senhora classificaria a questão de resíduos sólidos aqui no bairro? Eu acho que essa praça é uma das menos mal, né? E a gente conhece aqui em Fortaleza. Certo. E a senhora conhece o ecoponto daqui do bairro? Conheço. Certo. Portanto, analisado todos os dados apresentados, foi possível discutir e chegar a algumas propostas como uma ação de melhoria para a região. A primeira delas é a proposta 1, que seria a implementação de um programa mensal de retirada de volumes de grande porte nos domicílios através de iniciativa da Prefeitura. Ou seja, caberia à Prefeitura, mensalmente, estimular projetos no qual ele pudesse tirar grandes volumes como fogão, móveis que seriam descartados provavelmente de maneira indevida. Além de tornar mais próximo a prefeitura e conscientizar da importância de ter o descarte correto do material, ajudaria muito a mudar o cenário da região. A proposta 2 seria uma campanha de conscientização da coleta seletiva e o correto descarte dos resíduos sólidos e também uma maior divulgação do ecoponto, tendo em vista que as pessoas dos quais foram entrevistadas sabiam que existiam algumas, mas não sabiam exatamente onde eles se encontravam. A terceira proposta, ela diz respeito à implementação de segundo ecoponto, tendo em vista a dimensão do bairro e ele ser de fato um bairro residencial no qual o descarte de material, o volume de obras que acontece na região ser largo, apresenta a necessidade de um segundo ecoponto, tendo em vista que o bairro ele se divide principalmente entre a Avenida Oliveira Paiva. Existe os dois lados da avenida. E hoje o ecoponto que existe, ele está localizado em um lado da avenida somente. Então as pessoas que moram no lado diametralmente oposto ao ecoponto dificulta bastante a destinação correta até o local, pois muitos não têm condição de levar esses resíduos devido ao peso, devido a vários fatores, levar e dar a destinação correta até aquele ponto. Então, propondo um ecoponto mais próximo, gerando outro polo dentro do bairro, facilitaria bastante o destino correto desse material. A quarta proposta é a colocação de mais lixeiras no bairro, tanto elevadas quanto mais no solo, com o intuito de diminuir o lixo descartado no arruamento, como vimos muito na nossa caminhada durante o bairro. Desse modo, as quatro propostas espera-se que com sua implementação ocorra uma melhora significativa quanto aos descartes de materiais no bairro Cidades Funcionários.